Oi, gente, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de missa, dia de oração, dia de nós nos lembrarmos e voltarmos para Deus, em meio ao corre-corre, ao lufa-lufa da semana. É o dia em que nós temos uma parada. Pelo menos a grande maioria das pessoas tem a folga de domingo, para poderem realmente ter um tempo para si, para os seus, para Deus. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 15, os versículos vão de 1 a 32. Começa assim: todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Como eu sempre digo, vale a pena ler o Evangelho para a gente poder ter contato com a palavra de Deus. Mas eu senti a vontade de meditar com vocês exatamente este pequeno, grande detalhe. Os publicanos, os pecadores, que eram pessoas desprezadas, não eram pobres, não. Eles eram os cobradores de impostos. Eles tinham acesso ao dinheiro. Eles tinham acesso às bancas de arrecadação. E por isso eles eram preteridos, eles eram discriminados, eles eram odiados. Porque acabavam tendo contato com o dinheiro, metendo a mão. Quer dizer, acabavam por fraudar, por roubar, por cobrar demais, enfim. Então eles eram pecadores e eram pessoas que viviam à margem da sociedade de então. As pessoas que eram pessoas comuns, normais, os discriminavam. E eles eram então pessoas, eu diria assim, tristes. Repito, não eram pobres, mas eram sem amizade, sem contato, sem carinho. E Jesus sabia que eles não eram honestos, mas ele veio para o pecador. Então ele gostava de se aproximar daqueles que precisavam de uma palavra de perdão, de acolhimento, de solidariedade, de estímulo, para poderem sentir-se valorizados e deixarem aquela vida de exceção, aquela vida de exclusão. Então Jesus estava cheio de boas intenções. Ele estava realmente preocupado com aquela gente que era discriminada e se abria a eles. Mas os homens do mal, os fariseus, os doutores da lei, que eram pessoas sem sensibilidade, e eram aquelas pessoas que tinham a missão de pregar a religião, de testemunhar o amor que estava na lei de Moisés, a lei que Deus deu: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Estes homens que eram os religiosos, que eram as autoridades religiosas, em nome da própria santidade, é que excluíam os pecadores, os publicanos. Em vez de priorizar e ir ao encontro deles, eram os que discriminavam e ainda criticavam Jesus. Então era isso que eu queria que a gente visse. Se nós, em nome da nossa religião, da nossa fé, também não discriminamos, não proscrevemos, não deixamos de lado, não condenamos
injustamente aqueles que precisam do nosso carinho, do nosso perdão. Pense bem e veja se é que nós não temos falhado neste sentido e batemos a mão no peito dizendo Senhor, Senhor, mas não acolhemos aquele que esconde na sua pequenez o próprio Senhor nosso Deus. Pensemos nisso e quem sabe neste domingo a gente encontra o começo da nossa conversão. Amém? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.